Olá, meu nome é Bruno Fernando, eu sou um dos professores de teclado do Conservatório Estadual Aide-France Americano, conservatório esse que está situado em Juiz de Fora, Minas Gerais. E é com imensa alegria que eu estou aqui hoje com um convidado muito especial comemorando a Semana do Teclado em nosso conservatório. E eu queria primeiramente agradecer a direção da escola, através da diretora Evelise, das vice-diretoras Patrícia e Dione, da coordenadora do teclado, que é a Lúcia Cerqueira, e a todos os meus amigos da equipe, todos os professores, em especial o Marcos Braga e a Márcia Ferraz, que foram meus professores também, e hoje eu estou tendo a honra de trabalhar com eles. E para falar, né, sobre o teclado, eu tenho um convidado assim muito especial, um amigo assim muito especial mesmo que eu fiz na trajetória da música aí, na caminhada, né, essa caminhada que a gente faz aí pelo amor que a gente tem à música, que é o Felipe Moreira. O Felipe Moreira é professor de música, educador musical, músico também, músico de palco, já tocou fora do país, é professor da Bituca, Universidade Popular de Música em Barbacena, Minas Gerais. O Felipe também é mestre em práticas de ensino da música, e o Felipe também é bacharel em piano. Meu grande amigo Felipe Moreira. Felipe, muito obrigado pela sua presença. Eu não tenho palavras mesmo, de verdade, para expressar a alegria de você ter aceito esse convite, porque, em primeiro lugar, é sempre bom falar com você, e você, com certeza, através da sua bagagem, da sua experiência aí, musical e de vida mesmo, vai contribuir demais para a Semana do Teclado. Muito obrigado e seja bem-vindo aí. Valeu demais, Brunão. Para quem não sabe, o Bruno é Brunão para mim, tá, gente? Que não conhece ele ao vivo, ele é pequenininho, quase 1,90 m. Alegria minha poder participar da Semana do Teclado e tenho certeza que nosso papo aqui vai ser muito enriquecedor, né? Não só para a gente que vai estar aqui batendo essa bola aqui virtualmente, mas também para quem vai estar nos assistindo em breve enfim, quero te agradecer pelo convite. Você sabe que você tem carta branca aqui comigo, a gente é uma trajetória muito bacana, né, Bruno, de amizade, de muita conversa, de muita troca, enfim, rica de conteúdo, de saberes, muitas dúvidas, né? A gente compartilha muita coisa também um com o outro. E, enfim, vamos balangar a base, como se diz, que a gente, para quem não sabe, fora da Bituca, enfim, a gente é bem ativo no WhatsApp, né, Bruno? Com certeza, sempre trocando ideias, sempre. Constantemente, desde quando a gente terminou o curso da Bituca. E, para quem não sabe, o Bruno é assim, tipo, teve uma batalha, vamos falar assim, entre aspas, para entrar na Bituca. Acho que ele tentou 3 vezes, né, Bruno? Isso. E na terceira vez ele conseguiu. É um curso muito disputado, para quem não conhece a escola. A Bituca é uma escola profissionalizante e com foco na música popular. E o Bruno, ele foi 3 vezes. E o que me chamou a atenção é que a cada vez que ele ia, ele estava melhor. Então, era nítido de perceber o empenho dele, a dedicação dele. Ele falou assim, não, eu vou entrar nisso aqui. Na terceira vez, entrou bonito, né, Bruno? Cara, e para quem não sabe, a Bituca é uma escola diferenciada, por quê? Porque ela prepara o músico para viver da música, para viver aquilo que ele está fazendo ali mesmo, para ser um músico profissional. E o diferencial nesse curso, para mim, foi justamente aquilo que eu coloquei como meta. Eu quero estudar com o Felipe e eu vou batalhar para fazer esse curso e eu sei que vai render frutos. E que realmente o Felipe, eu falo isso muito com ele, sempre falo com ele, que o Felipe influenciou muito a minha vida. O melhor de tudo foi a amizade do Felipe, e também o Felipe me influenciou não só naquilo que eu aprendi nos conteúdos, mas também
na hora de ensinar. Então, o Felipe super organizado, aluno que quiser enrolar o Felipe, ó, não tem jeito, o cara é organizado, Tá ferrado. tudo ali direitinho, tá enrolado, as matérias todas ali em cima, e isso é muito bom. Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo o Felipe, principalmente pelo acolhimento lá, pelo curso todo, enfim. E então é uma alegria muito grande, né, poder falar com o Felipe aqui na Semana do Teclado. E já, assim, dando sequência, eu vou te perguntar, Felipe, todo mundo tem uma trajetória. Então, eu queria que você contasse aí para o pessoal como que começou o seu interesse na música e você emendasse também falando da sua trajetória, porque esse interesse, poxa, rendeu tantos frutos, né? Eu só Ai, falei de alguns aqui e ainda está rendendo, e a gente vai falar mais depois o que o Felipe anda fazendo, o que ele vai fazer também. Mas eu queria que você começasse falando um pouco sobre seu interesse, como e quando foi que começou esse interesse, e um pouco da sua trajetória também como músico. Queria que você contasse para a gente aí. então, rapaz, eu venho de uma família de músicos amadores, né? Pessoas que são do meu bisavô para frente, assim, o interesse, a paixão por música é um negócio muito presente na minha família até hoje. E isso, de certa forma, né, com certeza me influenciou. Então, assim, meu pai é músico, minha mãe também, vou falar que ela é uma musicista amadora, mas que cantou em coral, chegou a fazer apresentações profissionais. Minha irmã é cantora, meu irmão foi estudante de violino. Então, assim, a gente é uma casa que a música sempre teve muito presente. Meu pai sempre foi muito eclético com relação à música, então era uma casa que tocava de Beatles, passando por Michael Jackson, Eric Clapton, música clássica, desde Beethoven, Bach, Mozart, Shostakovich, é difícil falar, né? Que mais tinha? Chopin, Djavan, Egberto, que é muita coisa, cara. Assim, meu pai, ele é apaixonado por música até hoje, né? Então isso acabou influenciando a gente. E aí a gente, em função desse amor da família por música, a gente sempre teve acesso a instrumentos na minha casa. Assim, meu pai nunca foi de proibir a gente de pegar nos instrumentos, de tocar, de brincar. Então acho que isso também foi uma coisa muito positiva, né? A gente fica com aquele medo achando que criança vai quebrar, vai estragar. Claro que assim, eu acredito que as lembranças que eu tenho foi por volta dos 9 anos, 8, 9 anos, que eu estava, como falar assim, liberado para poder mexer nos instrumentos. Até então era supervisionado, porque eu acho que a gente quebrava aquele trem, né? Criança nem imprevisível. Mas assim, aí comecei a brincar, principalmente com o teclado. Eu lembro que eu achava legal na época, que era aquela coisa de ter vários sons, né? De você conseguir Sim, imitar sim. os timbres, enfim, eu achava aquilo o máximo e comecei a brincar com aquilo. Dali eu fui estudar com alguns professores particulares, eu sou de Itabira, Minas Gerais, e lá não tem conservatório até hoje, agora tem uma escola de música bancada pela Fundação Cultural, mas isso é muito recente, então, assim, na minha época, o que tinha eram professores particulares. Então, eu estudei com professores particulares e fiquei muito tempo com a última professora, teve a Natécia que começou assim o beabá, depois eu fiquei muito tempo com a Ivone, que foi que me incentivou ainda mais a seguir esse caminho, vamos falar assim, que ela falava Sim. que eu não tinha medo de palco. Eu me divertia no palco, na verdade. Enfim, e aí, né, desse interesse e desse ambiente fértil aí que eu tinha com a música, eu comecei estudando com professores particulares e depois fui para Belo Horizonte estudar na UFMG. Só que nesse meio termo foi engraçado porque eu fiz o segundo grau meu foi técnico profissionalizante. Eu sou técnico em administração pelo Sebrae e na época meus pais achavam que eu ia seguir carreira, né, de gestor, economista, alguma coisa. Sim, sim. E na hora que eu falei que eu ia ser músico, meu pai quase morreu, infartado. Porque você vai ver de música como nesse país, enfim. Então, eu sou o primeiro músico profissional da família, vou falar assim. Né? Sim.
desbravador, que realmente antigamente era cara, você já era difícil, é difícil, né, até hoje a gente viver de música no Brasil, hoje está muito melhor. Para quem acha que está ruim hoje, vocês não têm ideia como é que era para trás, com relação a cachê, organização, profissionais que trabalhavam com a gente, enfim, acesso a conteúdo, a instrumento, enfim, hoje está muito melhor, Bruno. Não estou falando que está fácil, mas hoje está muito melhor em comparação a, sei lá, 25, 30. Claro, sem dúvida, com certeza. Então, assim, do curso de administração, eu decidi fazer música. Então, assim, na hora, né, meu pai ficou, acho que é mais preocupado do que chateado, né? Eu acho que todo pai tem essa preocupação de, cara, o que o meu filho vai ser da vida? Será que ele vai conseguir viver disso? Então, ele me chamou de doido, viver de quê no Brasil? Enfim. E na época eu fui estudar no FMG, passei no vestibular e fiz piano, que na época era só piano erudito, não existia faculdade de música popular igual tem hoje, né? O curso de música popular, sim, bem bacana também lá do UFMG. Então, fui estudar erudito. E eu vinha de uma trajetória de popular, eu estudava erudito com os professores particulares. Mas eu comecei a tocar profissionalmente por volta dos 13, 14 anos. Profissionalmente, ou seja, que eu ganhava dinheiro com isso já na época. Então, eu tocava, sim, sim. não sei imaginar, tocava banda de baile, tocava banda de axé, pagode, sertanejo, o que vier, rock and roll, pop rock, o que vier, eu tô tocando. Então, isso foi muito bom também, no sentido de não só de criar repertório, mas também de não ter essas limitações, eu só toco isso, eu só toco aquilo. Não, eu toco, eu faço música. Né? Eu bato muito nessa tecla que eu sou músico, né? Eu não sou de nenhum estilo. Claro que eu tenho algumas preferências, mas eu não tenho essa restrição com relação ao que tocar, profissionalmente falando. E dali eu fui para o UFMG, fiz o meu curso de piano lá, foi um período muito bacana também, que eu fui sendo moldado pelos professores, foram tampando alguns buraquinhos na parte de técnica mesmo, de como interpretar determinado estilo. Ali que eu fui entender essa questão de linguagem, né? Por que o clássico soa diferente do barroco, que soa diferente do romântico, que soa diferente dos estilos mais modernos. E aí eu fui entender que tudo está relacionado com a linguagem, né? O toque, a articulação que você, né, executa ali no instrumento. E isso é a mesma coisa que acontece no popular, né? Por que o samba soa diferente do baião e soa diferente do jazz, embora a gente tenha as mesmas escalas, os mesmos acordes, né? Ou seja, porque a articulação é a forma como você, né, separa, vamos falar assim, emite o som do instrumento, vamos falar assim. Né? Pode fazer um paralelo com o idioma, né? Todo idioma tem substantivo, adjetivo, verbo, que muda entre um para o outro é a sonoridade, né? A articulação, a forma que você produz o som dessas palavras, né? Dessas letras. Bom, da UFMG, quando eu terminei o curso, eu fui convidado para ser professor da Bituca. Então, assim, resumindo, minha trajetória foi isso. Comecei em Itabira, em casa, fui para os professores particulares, dali me mudei para Belo Horizonte e fui fazer a Universidade de Música. Da Universidade de Música cheguei na Bituca. Então, assim, uma resumida bem rápida, assim, desses, talvez aí uns 15 anos de vida aí nessa brincadeira. Mas muito interessante, e é justamente nesse ponto que eu gostaria de tocar agora, falar da Escola Bituca, porque, assim, eu achei incrível esse lance de você ter o contato com o erudito e o popular, vamos dizer assim, na sua formação até chegar à Bituca. Por quê? Porque na Bituca, você, quando vai avaliar os seus alunos, você recebe alunos que vêm do erudito e que vêm da música popular. Sim. Então, eu acho que você, estando dos dois lados, vamos dizer assim, com certeza facilita muito. E não só isso, esse lance de você ter participado de bandas diferentes, e a gente sabe que o conhecimento, ele não é da noite para o dia, né? É uma somatória
e você vai sendo moldado, essa palavra tão perfeita que você usou, e com certeza, até nas suas avaliações, né, nas audições lá da Bituca e tal, com certeza esse conhecimento do lado popular e do lado erudito, com certeza contribuiu e creio que te deu até a segurança, a confiança para você fazer essas audições, para você escolher esses alunos. Você também é jurado hoje de festivais, né? Enfim. Então, com certeza, essa bagagem toda que você adquiriu tocando e estudando, com certeza contribui muito, né, Felipe? Até pelo estilo da Bituca, para aquilo que a Bituca procura, enfim. Eu acho que foi uma mescla que, com certeza, contribuiu para você também, né, como professor. Você tem que... O que é interessante falar vamos esmiuçar um pouquinho esse período, que é assim... então, depois eu comecei a estudar com professores lá em Itabira, alguns músicos, né, da cidade começaram a me chamar para tocar. Então, eu estudava erudito, né, aprendi a ler partitura cedo, enfim, mas na hora de tocar, eu precisava tocar estilos populares. E aí foi um estudo completamente autodidata no início. Né? Não foi um estudo da descoberta. Aí entrou uma coisa muito importante que é o ouvido, né? A percepção, você tá ali escutando, e era engraçado porque na época a gente tinha era fita cassete, né? CD estava chegando nesse período e não existia esse negócio de gravador de CD em casa, isso aí foi evoluindo, né? MP3 veio muito depois, streaming então nem se fala. Então, na minha época, a gente tinha um negócio da fita cassete. E fita cassete, para quem não viveu essa época, era a afinação oscilava, porque dependia da rotação dos aparelhos de cada um. Então, acontecia às vezes você tirar a música em dó, o guitarrista tirou em dó sustenido e o baixista tirou em si. E aí, você vê que é tudo próximo, assim, coisa de meio tom, mas qual que era o bacana disso também? Te obrigava a saber transpor. O interessante foi isso, Bruno, que as adversidades que iam acontecendo dentro da profissão, ao invés de me desestimular, elas, na verdade, me tiravam da zona de conforto e falavam assim, cara, se você quer progredir, você vai ter que, né, aprender a dançar conforme a música. Então, você vai aprender a transpor, vai ter que aprender a ter esse ouvido mais atento, né, porque era muito comum também essa questão de você estar lá tocando, por exemplo, num baile, festa de casamento, ou formatura, seja lá o que for. Sobe um cara lá, vamos cantar. O que você... canta a música tal. E aí o tom que puxar, se vira. É mais ou menos isso aí mesmo, não tinha para onde correr. E aí, nesse meio tempo que eu fui para Belo Horizonte, eu fiz muita... como eu sempre fui um cara muito aberto a essa questão da música, né, de estilos diversos, enfim. Então, assim, eu trabalhei com coral, trabalhei com banda de baile, com banda de pop rock, de axé, de sertanejo. Fui banda de apoio de vários festivais em Belo Horizonte. E, enfim, aí fui, na época, na UFMG, era o início das primeiras matérias que estavam surgindo lá com foco na música popular, ou seja, eu fui um dos cobaias das matérias de improvisação, de harmonia, que foi o professor Mauro Rodrigues, que é o meu guru, um grande amigo também, que me ajudou muito a me inserir no mercado de Belo Horizonte. E aí, então, assim, eu fui construindo né, fazendo amizades. Isso é uma coisa muito importante, cara, que a gente tem que estar sempre atento. Isso é a questão do networking, né, você saber trabalhar os contatos, as pessoas que você conhece. Soa um pouco... como é que fala? Porque muita gente acha que networking é você ser interesseiro. Mas, na verdade, networking é você estabelecer conexões com pessoas que podem te ajudar, né, a progredir em determinada área da sua vida. Da mesma forma que você também pode ajudar essa pessoa também. Exatamente, é uma troca. É uma troca, exatamente. Por isso que fala que é uma rede, né? A rede é um amarrado com o outro ali, né? Um contribuindo com o outro. Exato. Então, assim, e foi justamente por isso, por ter essa forma genuína de networking, que eu consegui, que eu fui parar na Bituca. Né? Eu descobri anos depois que eu era professor lá, que foi o Ivan Correia, que é um monstro do baixo no Brasil, enfim, tocou com tudo que você imaginar de artista,
E ele que me indicou, porque a gente trabalhou uma vez como banda de apoio num festival, ele no baixo, eu no piano, né, no teclado, e o Limão, que é professor hoje de bateria do curso de música popular da UFMG. E aí ele gostou de mim, porque ele falou assim, cara, você toca popular, mas você sabe ler. Você lê partitura, você lê cifra. Olha que interessante, né? A gente vai desenvolvendo habilidades e, de repente, na hora que você mesmo imagina, é isso que vai ser o diferencial, às vezes, para abrir uma porta que vai te levar para um outro patamar, né? Para uma outra situação. E aí foi o Ivan que me indicou, nessa época, para ser professor na Bituca. E lá se vão 15 anos. Muito legal. E eu sou suspeito para falar, né? Porque, como eu disse, poxa, fiquei numa felicidade de ter feito o curso, mas eu posso falar a realidade dos fatos. O curso na Bituca é muito especial. Por quê? Porque justamente a gente é preparado para passar por essas adversidades, vamos dizer assim. Porque o Felipe foi coordenador pedagógico da Bituca por vários anos. O Felipe dá aula de prática de conjunto, teoria e percepção, piano e teclado. Então, assim, ele passou essas experiências, ele passa no curso, porque lá a gente aborda, o Felipe aborda com a gente os assuntos principais que um pianista, tecladista tem que saber. Então, a gente toca as músicas nas 12 tonalidades, né? Ele tem esse cuidado. A gente estuda realmente coisas que a gente vai usar no nosso dia a dia como músico. Tanto é que tem várias pessoas que são artistas que tocam já na noite, que, né, têm a vida profissional em estilos musicais diferentes e estão lá na Bituca, todos com o mesmo objetivo, que é crescer como músico, se profissionalizar e ter a capacidade de vencer na música, tendo esses entendimentos, não só de transposição de tons, como eu falei, mas de muitos outros assuntos, que eu não vou falar aqui por questão de tempo e tal, mas os assuntos, vamos dizer assim, principais. E, além disso tudo, na Bituca a gente tem teve aula com o Ian Guest, o próprio Mauro Rodrigues, também amigo do Felipe, sensacional as aulas lá. E, assim, tudo isso que o Felipe falou, gente, é importantíssimo. É algo que traz ao nosso pensamento isso, a vontade de estudar e de querer crescer. Só tem um jeito, que é pegar o instrumento, é estudar, batalhar. Não tem outra fórmula. Não é mesmo, Felipe? E o negócio, Bruno, que a gente tem que... Vamos falar assim de dicas, né, para quem está começando agora. O mais importante é você estabelecer objetivos, né? Você começa alguma coisa, você começa com qual objetivo? O que você está buscando com isso? Exatamente. Porque a partir do momento que você tem isso claro, você sabe o que você precisa fazer, né, ao longo do tempo, de um período, para você atingir seus resultados. É tipo assim, você começou a fazer aula num conservatório, né, você formou no conservatório porque você já tinha o objetivo de se profissionalizar como músico. Exatamente. Ali você foi para a licenciatura, paralelo a isso veio a Bituca. Quer dizer, olha o quanto que sua vida se transformou nesses últimos anos. Você virou professor, está fazendo pós, assim, né, criou uma rede de contatos enorme aí com relação à música, e não para, né, cara? Você está aí, canal no YouTube, aula online, aula particular, enfim. Tocar na igreja, né? É tocar em outros grupos, enfim. Isso tudo é um processo que vai influenciar positivamente no seu resultado musical. Então, uma dica para quem está começando, assim, define o que você quer com a música, para que você também tenha prazer em alcançar as conquistas. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante, a gente saber onde a gente quer chegar com aquilo, que você vai traçar estratégias para atingir aquele objetivo. E é muito importante, é o termo que a gente usa na gestão, que é meta. Você estabelecer uma meta, porque meta vai ter o que você quer, quando que você quer, como que você vai fazer, né? O que você precisa para botar aquilo em prática. Então, isso tudo é importante para o nosso estudo musical também. Até para você, ao longo da sua trajetória, você saber escolher. É igual, por exemplo, por mais que eu não tenha, que eu seja uma pessoa muito aberta a tocar vários estilos,
Não quer dizer que eu aceitava todos os trabalhos, todos os convites. Não, eu também tinha essa percepção de saber avaliar. Espera, isso aqui me leva na direção daquilo que eu estou buscando, ou isso me tira, me afasta um pouco da minha meta? Essa era uma coisa que eu sempre parava para pensar assim, isso aqui, se for bom para aquilo que eu estou buscando, ok. Se não for, eu vou recusar, ué. Infelizmente. Faz parte, né? Não dá para a gente abraçar o mundo, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito, embora, né, a gente fique essa chuva de conteúdos e estímulos que a gente está recebendo atualmente com esse universo digital que a gente está vivendo, a gente precisa também saber filtrar, cara. Saber definir o que é importante, o que é essencial para aquilo que a gente está buscando. Isso quem define é a gente. Né? Não é você, não sou eu, não é o pai, não é a mãe, é você. Exato, exato. E uma coisa que eu falo para meus alunos, cara, é também para eles viverem assim o curso de uma forma prazerosa, no sentido de eu estou fazendo um curso de música, eu vou me formar, igual tem alunos que vão se formar ano que vem, tem alunos que estão começando agora no primeiro ano, né, do segundo grau, fizeram o provão, passaram para o primeiro ano, e eu falo com eles o seguinte: faça desse curso uma diversão, aprender, você já está aqui para isso, mas faz isso ser legal. Não adianta estudar porque tem que estudar. Pelo contrário, tem que ter prazer em estudar, em tocar a música diferente. Às vezes a mesma música você faz uma harmonia diferente. E pegando esse gancho, eu queria que você falasse sobre o seu mestrado e, em especial, sobre tríades e tétrades. A gente quer ouvir o som desse teclado aí. E também eu queria que você, já falando do mestrado, falasse sobre também as tríades e tétrades, porque eu brinco que o pessoal acha que tríade é uma coisa simplesinha, né? O popular pé de galinha e tal, ou a tétrade é um pouquinho mais avançada, mas só fica nisso. E não é bem assim, né, Felipe? Então eu queria que você mostrasse para a gente aí esse lado, essa pesquisa que você sempre desenvolveu, esse trabalho que você sempre fez com a base nas tríades e tétrades. Queria que você ficasse à vontade aí para explanar isso para a gente também, falando também, claro, do seu mestrado. Então, Bruno, quando eu terminei o bacharelado, eu não sabia eu formei em julho, e logo assim, quase coisa de 15 dias depois que eu formei, o telefone tocou, me convidou, né, era o pessoal a direção da Bituca me chamando para conversar sobre a escola, né? Então, Sim, assim, sim. antes da Bituca, minha ideia era continuar meus estudos e fazer licenciatura. Eu já estava puxando algumas matérias de licenciatura, mas eu não concluí a licenciatura. Uhum. Eu já tinha puxado várias matérias, enfim. A ideia minha era fazer isso e depois emendar no mestrado. Com isso, a Bituca veio, né, aí mudou todo o cenário, e eu só consegui realmente dar sequência nessa questão dos meus estudos acadêmicos depois que a Unirio lançou o mestrado profissional, que é um mestrado Sim. que você consegue, né, você passa, um dia da sua semana que você separa para poder estudar né, e seguir lá todos os trâmites necessários para obter o título. E o que eu achei mais Sim. legal também, que foi o foco do mestrado na Unirio é ensino das práticas musicais, quer dizer, voltado para aquilo que eu já fazia. Exato. É igual uma luva. Fui lá, fiz o mestrado, concluí, e qual que é a diferença do mestrado, vamos falar assim, do acadêmico para o profissional? O profissional, você entrega um produto. O que é um produto? Sim. Pode ser um livro digital, né, um e-book, pode ser um site, um CD, um catálogo, um canal em alguma das redes principais aí no YouTube, por exemplo. Sim. Então, uma infinidade de produtos, né, que podem ser Sim. considerados como elemento para você obter o título de mestre. E no caso, na Sim. época, desde quando a gente começou a Bituca, uma coisa que eu observava era essa relação que a base, Bruno, sempre foi uma coisa muito importante em tudo, né, na vida. Se você, por exemplo, se você não tem uma base muito bem construída, muito sólida em determinada área da sua vida, aquilo ali, mais cedo ou mais tarde, vai balançar e pode ser que o prédio desabe. Exato. Reforçar a sua base.
E eu comecei a perceber, como eu sempre sou uma pessoa muito curiosa, né? E eu começando a ler muitos métodos. Na época, quando eu estava estudando música popular por conta própria, o que tinha para a gente era método americano. Então, isso me Sim, obrigou sim. também a estudar inglês para poder entender o que estava sendo falado. E isso é uma coisa que foi muito importante para mim, que eu sempre li muito, sempre busquei muita informação de métodos, para ver visões diferentes do mesmo assunto. E, no final das contas, uma coisa que eu comecei a observar, que todos os métodos voltados para instrumento, né, eles sempre passavam por tríades, tétrades e escalas, sem exceção, todos. Aí eu comecei a entender que, cara, se todo mundo, né, passa por esses assuntos, esse negócio é a base. Né? Se você não tiver isso Exato. muito bem resolvido, muito bem assimilado na sua formação musical, isso vai interferir, né? Vai estremecer vamos falar assim, as bases na hora que você for lidar com assuntos mais complexos. Sim. Então, eu falei assim, cara, já achei, vou falar sobre isso. E aí veio essa ideia de falar sobre tríades e tétrades, que foi né, o resultado aí do meu mestrado, e que é assim, eu aplico, né, eu testei isso durante muitos anos na Bituca também, eu já validei Sim. isso, né, na Bituca. Sim. Isso é uma coisa também muito importante, que assim, não só fiz essa questão do mestrado, mas eu já validei essas informações que eu trabalho nas minhas aulas, com os alunos. Né? Inclusive comigo. Você sabe disso, né? Da É importância verdade. que é. Porque quando a gente fala, o ensino da música normalmente ele é empírico, né? De assuntos mais fáceis você vai dificultando e vai criando aquele espiral e evoluindo no instrumento. Então a gente Sim. parte do princípio de que tríade é uma coisa mais fácil que tétrade, que vai ser mais fácil que um acorde de 5 sons, que vai ser mais fácil, enfim. Teoricamente concordo, mas nada impede de você pegar esses assuntos mais básicos e essenciais e começar a explorar eles de forma que aquilo fique assim, praticamente automático dentro de você. Exato. E isso foi uma coisa muito, muito legal que eu observei no meu mestrado, que eu também testei isso lá na Unirio. Que eu conversei com o professor, que foi o Cliff Corman, querido Cliff, e ele sugeriu de eu fazer isso na própria Unirio. Então, eu testei com 4 alunos durante um semestre essas questões do que eu estava pregando no mestrado. Enfim, resumo da história. O que é, né, o tríade e tétrade? Na verdade, são tríades e tétrades mesmo, é trabalhar o estudo disso ao máximo, né, no sentido de explorar isso em diversas posições, nas 2 tonalidades, com as 2 mãos. É você chegar ao ponto, a pessoa diz, mas isso é tranquilo. É tranquilo se você for pensar na forma estática. Né? Mas vamos pensar que no teclado, vou fazer um exemplo bobo aqui, Bruno. Vou tocar esse acorde aqui. Para quem está escutando, eu duvido, claro que aqui eu estou colocando um tecladinho na tela aqui, o pessoal vai poder colar. Mas se você for só ouvir esse acorde, dificilmente você vai falar assim, isso aqui são tríades e tétrades. Dificilmente. Né? Exatamente. Por quê? Porque eu estou pegando esses assuntos que eu falei e deslocando isso, né, de forma que eu consiga enriquecer a sonoridade de um determinado acorde ou de um determinado contexto, mas trabalhando com materiais simples. Então, aí que está o pulo do gato. Quer dizer que você vai usar Dó maior só na posição de Dó? Vamos falar assim, só quando aparecer a cifra de Dó? Não. A ideia, na verdade, de vocês dominar esses assuntos é você conseguir extrapolar o uso disso e criar sonoridades muito mais interessantes do que a sonoridade básica de tríade e tétrade. É aí que entra a questão. Você vê, isso que eu toquei agora é um acorde menor, com sétima, nona e 11ª.
mas que pode ser resumido a simplesmente o acorde de Sol menor, ou seja, a tríade de Sol menor e a tríade de Fá maior. Foi o que eu toquei. Sol menor na esquerda, Fá maior na direita. Só que eu distribuí isso, né? Eu fiz a tétrade de Sol menor com sétima na esquerda e fiz a tríade de Fá maior na direita. E distribuí as notas no instrumento de uma forma que eu pegasse uma região mais ampla, né? Desde sons mais graves até médio agudo. Mas a essência disso tudo que eu estou tocando é um Sol menor e um Fá maior. Olha que interessante. Mesma coisa aqui, ó. Você escutar, parece um pouco, som sonante, né? Que coisa moderna, né? Parece meio baião, meio seu caráter meio de surpresa. De novo, estou trabalhando com tétrade e tríade. Ou estou trabalhando com duas tétrades, ou com duas tríades. Vou explicar o que eu fiz. Eu fiz aqui um Dó com sétima e nona, 11ª aumentada e 13ª. Ou seja, eu fiz um acorde aqui de 7 sons. Que pode ser resumido a tétrade de Mi meio diminuto na esquerda e Ré maior, a tríade de Ré maior na direita. E o baixo, né? Então, qual que é a ideia da gente falar desses assuntos rapidinho aqui de tríade e tétrade? Que isso é base para você construir coisa mais sofisticada. Não adianta você chegar, eu quero tocar uma harmonia mais jazzística, mais torta, como diz o povo. Não, falando empenou tudo. Cara, empenou, mas você empena isso com tríade e tétrade, basicamente. Com exceção dos acordes que seguem a estrutura de quartas, né, os quartais, qualquer outro assunto você vai encontrar tríade e tétrade no meio. A harmonização 4 vozes, ou os voicings, ou estrutura A e B que o povo fala, é tétrade. Tríade de estrutura superior é a combinação de tétrades com tríades, ou tríades com tríades. Olha para você ver que doideira. Um acorde com Isso é sensacional. qualquer acorde com nona, ele vai ter combinação de duas tríades, ou de tétrade com tríade. Claro que vamos falar assim, o pulo do gato, tá, será que você vai ficar sempre tocando tudo igual pezinho de galinha? Não, aí que vem o macete, né? Para que a gente estuda inversão? É para caminhar com a harmonia. Não é só para inverter a estrutura do acorde quando a cifra indica. Não, é para você caminhar com ela. Vamos supor que você tem lá você vai tocar lá no conservatório. Aí vocês tem uma introdução lá que ficam 8 compassos de Dó com sétima maior. Cara, se você não tiver, né, essa base muito bem formada, a tendência é o Sozé ficar lá assim, ó. Parado o tempo inteiro, tocando o mesmo acorde, igual uma máquina. O cara que já tem mais conhecimento dessa questão das inversões, né, você pode explorar isso em termos de movimento, dificilmente ele vai ficar parado. Eu estou tocando variações de Dó com sétima maior, enquanto a minha esquerda está parado. Vamos supor que tem baixista, né? Tocou baixo lá, eu posso brincar também com a esquerda. As duas mãos estão andando, né? As mãos estão andando aqui para cima e para baixo aleatório. Tem hora que eu subo, tem hora que eu desço, mas pensando que nas inversões do acorde. Então, isso é um outro uso também que as pessoas não se atentam com relação a isso. Inversão dos acordes. Então, ao longo do curso da Bituca, que eu procuro trabalhar não só essa questão da tríade e da tétrade, mas também a questão do uso das escalas.
No fundo, Bruno, se a gente for falar sobre música tonal, a gente só tem dois caminhos, ou é tom maior ou é tom menor, que é o que o Conrado Exato, fez, né? exatamente. Genialmente, que você tem, é tudo dó maior ou tudo lá menor. Por mais que você tenha 12 tonalidades no piano, você falar assim, ou na música popular, né? Cara, são 12 registros em alturas diferentes da mesma coisa. É a escala de dó registrada mais aguda ou mais grave. Exatamente. E assim, uma coisa também assim interessante é que quando a gente começa a entrar nesse universo, eu vou dizer assim, porque quando a gente entra em contato com esse conteúdo que você passa para a gente lá, a gente logo muda a nossa sonoridade, a gente já tem um som diferente, até quem escuta a gente fala, nossa, que som diferente. Então, é uma abordagem assim, muito interessante que você, né, ao longo da sua trajetória, que você percebeu, que passou a incluir isso, né, até no curso da Bituca, e a gente que foi, nós que fomos alunos, nós tivemos, né, a capacidade de ter essa mudança, assim, de essa mudança de mentalidade mesmo, a gente mudou o nosso som. Então, isso foi super importante, porque a gente pôde ter, como você disse, a gente verificou isso, você pôde comprovar isso com os alunos, e a gente realmente viu o resultado disso, a gente vê até hoje as tétrades e tríades, o tempo todo a gente trabalha isso, a gente usa isso, né? A gente fala com relação à tríade e tétrade, mas a gente está pensando também na questão da sonoridade para coisas mais sofisticadas. Sim. Né? Não é um negócio só para... Quer dizer que a gente estuda tríade e tétrade o curso inteiro? De forma alguma. De Né? forma Você está alguma. observando que esses assuntos eles vão te acompanhar ao longo do curso inteiro. Você está lá no final do curso falando sobre tríade de estrutura superior. Sim. Você vai ver lá que você tem... olha só, o próprio nome já fala, é tríade de estrutura superior. Ou seja, é tríade. Exatamente. Colocada. Né? Isso. E só para vocês entenderem, para quem está acompanhando essa questão do que a gente está falando assim, mais tecnicamente, o resumo disso tudo é: o tempo inteiro você vai trabalhar com esses dois assuntos, tríades e tétrades, só que deslocado dentro do contexto. Sim. E aí que entra o barato do negócio. Né? A cifra, interessante da cifra é que ela permite que o aluno iniciante toque, mas ela também permite Sim. que o aluno avançado toque. Exatamente. Né? Você tem lá tá lá cifrado dó. Você está tocando um estilo que permite uma bossa nova, por exemplo, que permite mais sofisticação no som. Mas está cifrado lá, dó com sétima maior ou dó com sexta, vamos falar assim. Está lá cifrado. O cara que está, né, no início com relação a isso, ele vai lá e vai tocar o dó dele, é uma posição fundamental mesmo, assim, sem muita firula. Dó, mi, sol, lá, dó, mi, sol, si. O cara que já tem uma bagagem maior, ele vai fazer, por exemplo, eu vou tocar mi menor com sétima na esquerda e vou fazer um sol maior na direita. Porque eu sei que na hora que o baixo entrar, vai soar um dó com sétima maior e nona. Ele sabe também que ele pode brincar aqui com outras tríades na direita. Ele pode brincar com lá menor. E aí o dó maior, aquele Czinho lá, que está lá simplão na partitura, de repente ganha uma dimensão muito maior. Você está trabalhando assuntos, né, os assuntos básicos que a gente está falando, mas num contexto muito mais sofisticado. Aí que é o barato do negócio. Fazendo um paralelo com comida, né, que eu sempre gosto de fazer paralelo com comida. Sim. Pensa na questão vamos pensar aqui no arroz, né, um alimento que está sempre presente na culinária brasileira. Cara, o cozinheiro, né, o chefe de cozinha ali, que
você é iniciante no processo, ele vai fazer um arroz simples, né? Sim. Muita firula. O cara que já teve alguma bagagem, alguma experiência de cozinha, ele já vai saber fazer o arroz com alguns temperos diferentes, ou com outros alimentos acompanhando ali, com outros ingredientes. E você vai ter um cara que vai trabalhar num restaurante vamos falar assim, de alta gastronomia, que ele vai fazer arroz com o que você imaginar de requinte de sofisticação. É a mesma Exato. coisa. Quer dizer que, olha só que interessante, aí que entra a importância do estudo, porque o estudo te dá a opção. O cara que é iniciante, que fica só no nível iniciante, ele não vai sair do arroz simples. O cara que já subiu um pouquinho de nível, que estudou um pouquinho mais, está ali no intermediário, ele já sabe, ele consegue fazer tanto o arroz simples quanto o arroz com alguns ingredientes a mais, lá um arroz carreteiro, né, um arroz piemontese, sei lá. Eu sei comer, né? Eu não sei falar assim. É verdade. Isso é o top, né? Eu acho que vocês estão entendendo. E o cara que está lá em cima, trabalhando na alta culinária, inventando, sei lá, arroz com sei lá, com carnes, eu não sei da onde, enfim, vamos supor com arroz bem sofisticado. Esse cara sabe fazer os pratos que o intermediário sabe fazer e os pratos que o simplão, né, o iniciante sabe fazer. Exatamente. O estudo, ele te dá opção. Né? Tinha uma cultura, uma mentalidade antigamente, principalmente dos músicos populares, que eles falavam que eles tinham medo de estudar e de perder a criatividade, perder a espontaneidade, alegando que a teoria te engessa. E no final das contas, o que eu percebo né, ao longo dessa minha curta trajetória é que, na verdade, a teoria ela abre porta e te dá a opção de fazer coisas que você não saberia fazer se não fosse a teoria. Porque por mais talentoso que você, né, que você seja, musicalmente falando, ou tecnicamente falando, vai chegar uma hora que você vai esgotar seus recursos. E aí entra a importância do estudo. Né, de você poder desenvolver isso de forma mais concisa, de uma forma mais... não é correta, seria mais, assim, mais intensa, que aquilo vai te abrir porta. Sim. Então, assim, para quem está estudando, está começando, enfim, cara, eu passei pelos mesmos desafios que você está passando, o Bruno também passou. É o dedo que não responde, é a mão que não responde, são as mãos que não conversam, né? Rola aquele desarmonia, Exatamente. aquela descoordenação motora, mas isso é no início. E se você insistir, que muita gente para por aí, né? Na hora que ele vê que, nossa, é um negócio que precisa de estudar, cara. Sim, precisa estudar. E aí entra um outro processo importante da gente ter consciência, que é essa frequência do estudo. Né? O que as redes sociais... Hoje está na moda, né? Falar sobre marketing digital enfim, como você trabalha ali seus canais digitais. Uma palavra que todo mundo fala, sem exceção, é constância. Cara, isso é essencial desde que o mundo é mundo. Você só andou, Bruno, porque você teve constância, você insistiu nesse negócio. Né? Você levantou, caiu, aí de repente você já levantou, conseguiu parar de pé. Opa, beleza, já evoluiu. Aí você vai tentar andar, pum, caiu de novo. Aí você levanta, firma, tenta andar. Então você pensa quantas vezes a gente fez isso até conseguir andar. Exato. Né? Então, assim, na música é o mesmo processo. Só que aí entra um conflito, né? A gente está num período de muita velocidade na informação, no compartilhamento de conteúdos, né? Só que esse processo não combina com o desenvolvimento. A gente sabe que por mais dedicado que você seja nos estudos, isso demanda um tempo. Você vai gastar um tempinho, sim, para poder desenvolver. Então, para quem está começando, para quem está nesse período aí de brigando ali do dedo te obedecer, das mãos trabalharem de forma harmoniosa, né, e coordenada, é assim mesmo, mas daqui a pouco essa fase passa. E aí o desenvolvimento vem de uma forma muito mais natural, porque você já resolveu questões básicas.
né? Você já conseguiu ali ter controle do que você está fazendo no instrumento. E olha só, não estamos falando de virtuosismo, de velocidade, nada disso. Não estamos falando só de consciência no tocar, né? Então, isso é uma dica que eu quero deixar aqui para vocês já de cara também. E no final das contas, o que a gente precisa ter é constância nos estudos. Não precisa, aí entra um lance também, Bruno, da disponibilidade de cada um, né? Quem pode estudar muito tempo, ele provavelmente vai se desenvolver mais rápido do que aquele cara, por exemplo, que só pode tocar ali meia hora por dia. Mas se você tem meia hora por dia, use essa meia hora de forma produtiva. Não deixa de fazer. Tipo assim, eu só tenho meia hora, então não vou estudar, não. No dia que eu tiver uma hora, eu estudo. Verdade, isso acontece muito. Cara. Então, eu vejo assim, não sei se você está acompanhando todo o raciocínio, mas você vê que tudo é um processo Sim. etapas que você vai vencendo, você vai progredindo, Exatamente, perfeito. vai subindo. Quanto mais você sobe, mais fácil vai ficando os outros assuntos. E aí você começa a ganhar bagagem, experiência, você começa a ficar mais tranquilo na hora de tocar, na hora de estar ali trabalhando, dividindo a bola com outros músicos. Né? No início a gente fica nervoso, fica muito preocupado, vou errar, vou esbarrar. E no final das contas, isso é uma outra coisa importantíssima. A gente vai errar. Sempre, porque a gente é imperfeito. Né? Essa perfeição que está sendo cobrada hoje, né? com a internet, com os filtros, né? E todos os artifícios tecnológicos que a gente tem hoje para mentir, para criar uma falsa realidade, cara, isso não condiz, né? Isso não se relaciona com a nossa condição humana. Você acha que eu vou acertar todos os solos, todos os improvisos, todas as harmonizações? Claro que não. A diferença é o que eu vou fazer, que tipo de reação que eu vou ter na hora que eu der uma facãozada, né? Na hora que eu der uma errada. Né? Eu vou deixar aquilo me abalar ou vou entender que aquilo realmente... eu sou suscetível a isso, cara. Isso pode acontecer comigo. E aí você ri daquilo e vai todos nós. acha graça daquilo, vamos embora, bola para frente, né? Acontece. Então, assim... E assim, cara, sensacional isso aí que você falou, e assim, cara, perfeito. E também, assim, é uma questão, cara, que a gente tem que, principalmente a gente, né, que está trabalhando com a educação musical, eu acho importante também a gente sempre rever os conceitos, porque às vezes o aluno recebe a informação, tríade, tétrade, por exemplo, né? Domino. Então tá, você domina mesmo? Domino. Toca em a tétrade Dó maior com sétima maior, tocou, Ré maior com sétima maior, tocou. Toca um Mi bemol maior com sétima maior. Mi bemol, cadê? Onde que tá? Então, assim, dentro disso que você falou, é muito interessante também a gente sempre estar verificando esses conceitos e os próprios alunos também tomarem ciência disso, sabendo que quanto mais se preparar, não é que você vai parar não é que você não vai errar mais, mas a sua chance de diminuir esses erros é tremenda, né? Você vai limitar esses erros, eles vão aparecer pouquíssimas vezes. Por quê? Porque você está se preparando, tocando as tríades, tocando as tetras, até de fato dominar esses acordes, por exemplo. E aquilo que você também falou que eu achei sensacional, que é aquilo que você passou para a gente ter no curso, né? Sobre como dividir os nossos estudos. Né? Na segunda, terça, você deu os exemplos lá, a gente tocar as coisas em tons diferentes, né? Tons variados por dia, para a gente, enfim, dominar, voltando àquele assunto de todas as tonalidades, né? Então, assim, tudo que você falou aí tem a ver com a força de vontade da pessoa querer crescer, querer melhorar e também trabalhar esses conceitos na prática. Sem sentar na cadeira, ligar o instrumento, é inviável, cara. Não tem atalho, né? Essa é uma outra coisa que a gente enfrenta muito, né, Bruno? Essa questão dos milagres musicais, né? Aprenda a tocar em tanto tempo,
E é sempre assim, é curto espaço de tempo prometendo umas coisas milagrosas. Não existe, cara. Não existe. Né? Isso aí é conversa para boi dormir. A gente sabe e é porque, na verdade, também, Bruno, existe um negócio muito assim. O que é tocar? Né? Aprenda a tocar sua primeira música e tal. Tudo bem, mas o tocar de que forma? Né? Dedinho por dedinho lá, você consegue ensinar isso rapidinho para a pessoa, né? Agora, tocar mesmo, no sentido musical, de ter a consciência do que é a melodia, onde que a harmonia está, que tipo de acompanhamento que você vai fazer, que tipo de toque você vai dar, estilo que é isso, é um pop, é uma bossa, é um samba, é uma balada. Aí a história muda, cara. Aí você sabe que não dá para fazer isso em um mês. Né? Então, assim, é um negócio muito importante da gente frisar que tudo, tudo na vida demanda dedicação, cara, e tempo. E aí entra aquilo que eu falei lá no início, a importância de você ter bem definido com você as metas. O que você está buscando com a música? Né? Quer dizer que todo músico tem que ser virtuose? Todo músico tem que ser um grande improvisador, um grande harmonizador? Cara, vai depender daquilo que aquele músico está buscando. Tem determinados mercados, por exemplo, se você quer seguir pelo mercado de música instrumental, cara, se você tem consciência desse mercado, você sabe que você precisa ser um bom improvisador, um bom harmonizador. Não tem escapatória. Mas se você quer, por exemplo, cara, você é um compositor e você quer trabalhar a harmonia, né, a composição ali das suas músicas, será que realmente vai exigir de você tanto estudo, tanto empenho, igual vai exigir do cara que quer trabalhar no mercado de música instrumental? Claro que não. Quer dizer que você é um músico pior que o outro? Não. Quer dizer que você escolheu um caminho e ele escolheu o outro. Né? Essa mania que a gente tem de achar que isso, cara, só vou ser bom no dia que eu for um virtuose com fama mundial, a la Chick Corea, Keith Jarrett, sabe, Michel Camilo, Gonzalo Rubalcaba, esses caras que são gênios. Claro que não. Né? Quer dizer, eu só posso jogar a bola no dia que eu jogar igual o Neymar, igual um Pelé, um Messi, um Cristiano Ronaldo da vida? Não, hein? Mas se eu tenho pretensão de ser um jogador profissional, eu vou ter que dedicar minha vida, parte do meu dia, diariamente, vamos falar assim, a um empenho muito maior do que a maioria do cara que quer jogar o futebolzinho dele ali de fim de semana. Essa analogia serve para tudo na vida. Tudo depende do que você está buscando. Perfeito, perfeito. Todo mundo que estudou comigo na Bituca vai seguir a mesma carreira, o mesmo caminho? Não. Entendeu? Então é isso que a gente tem que ter consciência. E hoje a gente tem um negócio, Bruno, que é essa enxurrada de conteúdos que a gente recebe diariamente. Exatamente. Pelos veículos, né, digitais aí, Instagram, Facebook, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, YouTube, enfim, a gente tem assim diversos canais que jogam, né, uma enxurrada de conteúdos diariamente em cima da gente. E aí entra a importância do filtro. Você só vai saber usar um filtro dessas informações se você souber onde você quer chegar. Você vê que tudo leva para isso. Que tipo de músico você está querendo ser? Porque no dia que você entender isso, você vai conseguir ser realizado, né? Você vai conseguir ser um músico feliz com suas conquistas. Se você não sabe o que você quer, você vai ser sempre infeliz, porque você sempre vai querer aquilo que aparecer. Aí aquilo que aparecer pode ser bom, pode ser ruim para você. Mas aí você vai a si mesmo, porque você não sabe nem se é bom, você não sabe o que você quer, ué. Né? Pensa se você entrar num self-service, você tem lá 50 opções de comida, de pratos, né? de ingredientes. Você vai comer os 50? Não dá. Você não sabe o que você quer, a tendência é você querer comer os 50. Pô, se você Exatamente. sabe o que você quer, você vai escolher, não. Hoje eu quero isso, isso e isso. Pronto, acabou. Exato. Pô. Então, assim, o que eu
A gente já está aqui balangando bem, está quase 1 hora, mas assim, o que eu queria passar para quem está nos assistindo, que assim, né, enxergue a música como algo tão importante como essa questão de você cuidar da sua saúde, de você cuidar da sua família, dos seus relacionamentos. Por quê? Porque isso vai... esse cuidado que você vai ter diariamente vai ser o responsável por trazer bons frutos ou não lá na frente. A gente precisa ter essa consciência. E como você, né, planta na música para você colher no futuro? Tendo frequência de estudo. Aí entra a importância de você se organizar, definir um período para você estudar, definir o que você vai estudar, como que você vai estudar. Parece que é uma coisa de outro mundo, mas isso é uma coisa de você sentar, sei lá, numa parte do seu dia e organiza. Define que tipo de estudo que você vai fazer durante um período. Que não dá para você chegar assim, não, essa semana eu vou estudar assim, semana que vem eu vou estudar de outra forma, na outra você vai estudar de outra. No final das contas, você não desenvolve nada. Né? Porque você tem que ter constância naqueles assuntos, naqueles movimentos que você está fazendo no instrumento. Então, perfeito. Pode falar, Felipe. Não, eu estou falando assim, isso eu acho que é importantíssimo para quem está começando, ou para quem está no processo também de sim, intermediário, enfim. Eu acho que, assim, para mim isso é importantíssimo, e é o que eu tento passar o tempo inteiro. Quem me conhece sabe que eu sou um cara muito organizado, muito... gosto de falar dessas questões que não abordam só a música em si, né? A gente precisa aprender a desenvolver. Tem um caso muito engraçado de um ex-aluno meu, que também meu amigo, querido, muito querido, que um certo dia ele me ligou falando que ele queria estudar comigo de novo para eu ajudar ele a fazer improvisos melhores, que ele não estava gostando dos improvisos dele. E eu sou músico, cara, assim, na boa. Não vou citar nome em respeito, mas assim, o cara que tá mais que endireitado na carreira musical. E toca muito bem. Eu comecei a mostrar para ele, assim, cara, sabe o que você precisa, sinceramente? Viver. O que é o viver? Cara, vai ver filme, sai de casa, vai namorar, vai num show de outras pessoas, vai ver uma peça de teatro, vai ver uma exposição, ou vai... sair da casinha, né? Sair da bolha. Exatamente. Exatamente. Que é um caso, que é outro caso que me leva também a questão quando eu escrevi o songbook do Gilvan de Oliveira, que é um monstro do violão, né? Que também foi professor na Bituca, enfim, para mim é um ET que foi jogado na Terra. E assim, eu achei engraçado que fui escrevendo o songbook dele, não lembro a quantidade, mas eram muitas músicas, cara, e tinha de tudo. Tinha baião, bossa, frevo, maracatu, milonga, tango, jazz, bolero. Cara, essa é uma infinidade de estilos. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei assim, cara, como você consegue compor em tantos estilos? E aí ele foi falando que, assim, isso é tudo resultado das experiências que ele viveu. Foi para o Nordeste. Para entender, né, tipo como é que é a cultura daqui. E quando fala cultura, é culinária, é a forma de falar, a forma de vestir, a forma de tocar, né, que tipo de música que é popular aqui na região. E aí, no final das contas, ele condensava essas informações e fazia uma composição com aqueles elementos. Olha que interessante. Sensacional. Sensacional, cara. Ou seja, ele viveu. Né? Não ficou aquela coisa assim, eu aqui no meu quarto, no meu mundo, tocando pra caramba, mas eu nunca toquei para ninguém, só toquei para uma câmera. Que não tem reação nenhuma, que não expressa nada, as reações vêm depois, né? Exatamente, cara. E mesmo assim, você aposta aquilo que você acha que ficou perfeito, né? Sim. Isso é a música, né? E aproveitando, Felipe, eu queria que você falasse, tem muita gente que está assistindo agora e fala assim, pô,
eu queria estudar com o Felipe Moreira, queria ter aula com ele, queria estudar na Bituca, eu tenho que estudar com esse cara, igual eu, né, quando eu entendi que eu, pô, preciso estudar com o Felipe, e, poxa, tem muita gente na mesma situação agora, queria que você falasse sobre os seus contatos também, queria que você falasse sobre os seus cursos, enfim, os seus planejamentos de aula particular, queria que esse espaço agora fosse aberto para isso nesse momento. Você falar um pouquinho de você, do seu trabalho aí, que você tem feito aí como professor, enfim, aquilo que você quiser falar, repetindo os seus contatos, canal no YouTube, o cara, gente, tem aula no YouTube lá de mais de 1 hora, com conteúdo sensacional, tríades de estrutura superior, modos gregos, harmonização de algumas músicas, reharmonização. Então, quem quer estudar de verdade, você já vai encontrar no canal do Felipe lá um material assim que sensacional. Eu mesmo, vira e mexe, estou lá, voltando às aulas, assistindo de novo, porque é um conteúdo riquíssimo que está lá, poxa, gratuitamente. Você chegar e estudar uma explicação assim, não rapidinha, uma explicação coesa mesmo, firme. Você pode acessar o canal do homem que está lá, hein? Fica à vontade, Felipe. Então, eu não sou um cara blogueiro, no sentido de estar assim todos os dias postando coisas, enfim, porque eu sou vamos dizer, eu sou um músico à moda antiga. Não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, mas eu gosto de postar quando aquilo ali faz algum sentido para mim, seja musical, Mais do que seja certo. profissional, seja lá o que for o motivo. E é um negócio, para quem vive esse mundo dos digitais aí, sabe que é um negócio que toma muito tempo, né? E aí você tem, no final das contas, como eu ainda não sou um cara, quer dizer, durante 15 anos, né, que a gente tem aí de fundação da Bituca, eu procurei trabalhar o presencial, né? Eu gosto de estar ali com o aluno, de acompanhar de perto, enfim. Mas eu também entendo que a gente tem hoje esse grande aliado aí que são as redes sociais, porque eu sei que dificilmente um cara que está lá no Pará vai conseguir me estudar aqui na Bituca. Ele entrou lá, conheceu a metodologia, gostou daquilo que eu estou falando lá nos meus canais. Quer dizer, mas como é que esse cara vem parar aqui? Tem que ser o digital mesmo. Então, assim, até então, Bruno, eu dava aula na Bituca e aluno particular online. Só que a demanda está tão grande, graças a Deus, que eu estou pensando agora, estou estudando formas da gente criar turmas, né, para a gente poder fazer assim, vou montar uma turma para iniciantes, uma para intermediário e uma para avançado. Nós vamos fazer encontros ao vivo, igual de estar aqui ao vivo, né? Não tem gravação, não tem nada. E nós vamos trabalhar os conteúdos, né, que eu vou propor em cada um desses níveis ao vivo, com material de apoio, com tudo. É como se fosse uma Bituca online, né? Eu vou passar aquilo que eu passei para você na Bituca, só que eu vou passar isso online para um grupo de pessoas que se interessarem por isso. Então, essa é a parte profissional hoje. Fora, assim, eu tenho... a Bituca hoje está com o Bituca em Casa, que é um curso online de especialização, que abriu as portas, né? Você vê a primeira turma que eu tinha um aluno de Portugal, um da Argentina e um do Brasil. Olha que interessante. Coisas que só o online propicia. Ao vivo seria impossível. E com relação aos meus canais, eu tenho um canal no YouTube, Felipe Moreira Piano, deve ser piano popular, mas se você colocar Felipe Moreira Piano no Google, já vai aparecer muita coisa, assim, Instagram, Facebook, site, meu canal no YouTube, que é onde eu posto muita coisa, parte de aulas, né? Várias aulas que eu dei dos mais diversos assuntos. São assuntos intermediários para avançado, né? Mas são assuntos assim que pouca gente fala deles e você vou deixar aqui gratuitamente. E está lá até hoje, bonitinho. Uma resposta muito positiva de quem já assistiu esses vídeos. E faço também várias análises, né, de músicas conhecidas, desde música do Djavan, do Michael Jackson, do João Donato, que mais que eu já fiz lá? Estou tentando lembrar. Djavan.
já do Lobos, Trem Azul tá lá, enfim, coisa bacana lá para você expandir um pouco esse olhar da harmonia, da forma de usar esses assuntos tríades e tetos aqui de forma mais na prática mesmo. E, claro, né, a gente está sempre disponível aí nas redes sociais, tem meus contatos aí no Instagram, tudo Felipe Moreira Piano. Fácil de encontrar. Visualmente, eu sou uma pessoa fácil de identificar, né? Careca, de óculos. Eu vou fazer o seguinte, o pessoal do conservatório, vou estar disponibilizando também o canal do Felipe no YouTube, lá tem Instagram, Facebook, essa coisa toda, vou estar passando para vocês. E, Felipe, a gente está caminhando para o final, eu, sinceramente, cara, eu procuro palavras, mas a única coisa que eu posso te dizer é que eu tenho muita gratidão, mais uma vez quero frisar isso, por tudo que você fez por mim e faz, meu professor até hoje, embora a gente não esteja, não estou cursando a bituca, mas meu professor sempre vai ser, está sempre me dando dicas, sempre me ajudando em muitas questões. Então, cara, eu muito grato a você por isso, principalmente pela sua amizade. Obrigado assim por você ter mudado a minha vida assim com o conteúdo, com essa amizade e a vida da minha família também. Porque quando eu consegui passar nesse curso, eu lembro que a primeira reação minha, cara, foi chorar muito, mas muito mesmo, de alegria, é um misto de porque você falou esse lance de estudar, eu fui estudando, fui me preparando, assim, sabe, para poder estar nesse curso, porque eu sabia que ia mudar algo. Então, assim, eu te agradeço muito. Isso mudou, para mim, para minha família, foi uma alegria muito grande, que não foi só minha. Eu pude compartilhar isso com a minha mãe, que sempre acreditou em mim, que sempre me apoiou, devido a várias dificuldades que eu enfrentei, que eu tive que passar por cima delas. Para quem não sabe, eu sou deficiente visual total, nasci sem enxergar devido à rubéola, e graças a Deus e graças a pessoas, né, como o professor Felipe Moreira, como vários professores que eu tive no próprio conservatório, tem também, pessoas como a Márcia Cargiolo, uma professora que esse ano ela não está dando aula no conservatório, mas quando eu fui entrar no conservatório, por exemplo, me incentivou demais, me incentiva até hoje, divido muito as minhas conquistas com ela. Então, assim, a música tem esse poder. Então, eu queria te agradecer por aceitar esse convite para falar na Semana do Teclado, agradecer aos meus alunos, mais uma vez a direção da escola, a todos, né? Viva o teclado, viva a música tem esse poder de fazer essas transformações, de trazer superação, de trazer vitórias, de trazer tanta alegria, como está trazendo hoje com esse bate-papo que a gente está tendo aqui, e alegria por você ter aceitado o meu convite e, consequentemente, o convite também da escola, né? Muito obrigado mesmo, cara, de coração. Eu que agradeço, né? Mais uma vez a gente poder aqui trocar ideias produtivas, né? Que plantam quentinhos aí na cabeça de quem estamos assistindo. Eu acho que tem uma importância muito grande esse espaço para a gente poder não só dividir a experiência, mas também deixar alguns insights, vamos falar assim, plantar algumas sementinhas aí na cabecinha de cada um que está nos assistindo, que, primeiro, não existe nada fácil, né? A gente precisa realmente dedicar, precisa realmente correr atrás daquilo que a gente está buscando, tem que entender que demanda tempo, e, acima de tudo, cara, se você planta e cuida da sua plantação, você vai colher. É só uma coisa. Exato. Né? E aí, lógico, envolve questão ética, envolve a questão também do networking, que a gente falou logo no início do papo. Né? Eu acho assim, a gente vê hoje tanta gente preocupada com essa questão de ter, sabe, de mostrar as coisas, e às vezes a pessoa esquece às vezes de trabalhar a essência dele, de trabalhar aquilo que realmente vai produzir e vai gerar frutos no futuro. Então, assim, a gente falou hoje muito, sabe, Bruno, dessa questão da essência, da base, de construir um alicerce firme, né? A gente está
né? O conservatório desempenha esse papel muito importante aí em Juiz de Fora, que atende uma região também, né? Que está inserida numa grande região aí. Sim, sim, sim. Tem Então, gente de outras cidades vizinhas. exatamente. Então, você vê assim, o papel de todos os professores, eu tenho, né, grandes amigos que são professores aí no conservatório, que assim, a gente tem que ter muita consciência também desse nosso papel como professor, que a gente tem essa missão, né, de facilitar, né, a trajetória, o caminho ali dos alunos que estão buscando, né, seguir o caminho da música. Né? A gente ensina a pescar, a gente não entrega o peixe. Então a gente sabe que vai dar trabalho aprender lá a colocar o anzol no molinete, bonitinho, pegar a minhoquinha, colocar lá a isca, lançar, a paciência de esperar o peixe para poder fisgar, depois vem todo o preparo do peixe. Quer dizer, essa analogia interessante que serve para a música também. Né? Tudo serve no final das contas. Né? Tudo se você procurar sempre fazer algum paralelo com essa parte nossa de desenvolvimento humano, sempre a gente vai perceber que demanda tempo e constância. Sempre. Para falar demorou, para andar demorou, para ter coordenação demorou, para, né, desenvolver o raciocínio lógico a gente demora, para desenvolver a parte musical, a parte artística nossa também demora. Então, assim, tudo no seu tempo. E o que eu tenho observado hoje é uma ansiedade muito grande, principalmente dos jovens, pessoal que está aí na faixa dos 15, 20 anos, parece assim, parece que a vida do cara vai acabar antes dos 30. E eu vejo aquilo com um olhar assim um pouco, não vou falar preocupante, mas assim, a gente como professor precisa estar atento também para esse tipo de comportamento, da pessoa entender que, cara, a vida vai acontecer no seu tempo, mas faça a sua parte. Eu acho que tem que ter muita clareza nisso, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. Vai te levar porque você não sabe para onde. Mas eu vou te levar para lugar nenhum, né? Na maioria das vezes. Então, assim, a gente sabe que vivemos uma era muito dinâmica, muito rápida, tudo muito, muito, muito efêmero, né? Mas não deixe de fazer sua base, não deixe de construir, né, o seu alicerce ali, que isso é o que vai garantir, vai te perpetuar na música, ou seja lá qualquer outra carreira e profissão que você escolher. Isso é para tudo na vida. Então, eu queria agradecer, né, todo o espaço aí que vocês deram para a gente trocar essa ideia. Eu quis direcionar a nossa conversa mais para o lado mesmo humano, filosófico, porque técnica, gente tocando, tem aos montes, né? Mas esse bate-papo voltado para a questão do lado do ser humano, a gente está muito carente disso, né? A gente tem que voltar às essências, né? Então, é isso. Te agradecer mais uma vez. Você é o resultado disso tudo que eu falei. É uma pessoa que plantou e foi ali cuidando da sua plantação, foi colhendo os frutos, está colhendo até hoje e vai colher mais ainda porque não parou de plantar. Isso vai abrindo porta, vai criando... ser um cara super comunicativo, super, vamos falar assim, despachado, né, com relação a isso. Quer dizer, isso tudo é ponto positivo, né? Você não tem medo de gente, né? O digital meio que está criando pessoas que têm medo de pessoas, né? Só querem encontrar digitalmente, não querem encontrar ao vivo, né? Então, você é um cara muito merecedor. Para mim, assim, é uma alegria tremenda ter participado de parte desse processo, né? De poder passar um pouquinho daquilo que eu vivi e vivo até hoje. E né, a gente continua conversando, continua a nossa amizade, e isso vai ser pro resto da vida, né, cara? Até onde a gente continuar aqui nesse plano. Porque você é um cara muito bacana, que o que eu puder ajudar, você sabe que eu estou aqui. E vamos que vamos. Espero um dia poder ir pessoalmente também, né? Já vou lançar aqui um problema pessoal do conservatório. Me leva aí para a gente fazer um curso também. De repente, né, agora que a gente está vendo novas perspectivas aí com a vacina, com os casos de Covid, daqui a pouco a gente vai poder fazer cursos presenciais. Vamos combinar um dia aí da gente fazer um curso trabalhando esse assunto das tríades e das tétrades aqui na prática.
né? Vamos trabalhar isso. Fiz isso na Federal de São João, foi super bacana. Aí veio a pandemia, avacalhou com tudo, achei que eu ia rodar mais. Mas você sabe que a ideia era essa, né? Eu sempre falei sobre isso com você, né? Que sobre esse espaço, sobre essa coisa toda, de um dia você tá aqui no conservatório, né? E só se não fosse a pandemia, com certeza você estaria aqui com a gente. Na verdade, a gente só adiou o presencial e a gente já fez uma prévia no online aqui. Mas, assim, tudo isso que você falou, eu te agradeço muito pelas suas palavras. Eu acho que o incentivo aos alunos e às pessoas, nesse papo que a gente teve aqui, o lado humano faz falta em todas as áreas e na música ele é mais do que essencial. Tudo que eu tenho colhido hoje, como você mesmo disse, eu agradeço muito as amizades, né, que eu tenho, dentro do próprio conservatório também, o Gui fez bituca, o Rodrigo também. Cara, são pessoas assim, eu falo que só Deus e a música para colocar essas pessoas no caminho da gente. São pessoas muito bacanas, o ambiente de música, o próprio ambiente do conservatório é um lugar que eu sempre tive. Eu brinco que a única diferença é que agora eu dou aula, porque entrar lá, sair, já estou na minha casa. Então, Felipe, um grande abraço para você, cara. Muito obrigado mais uma vez. Obrigadão. E você enriqueceu muito, pode ter certeza, a Semana do Teclado. E tem muito mais ainda por vir aí, nos nossos encontros, e com certeza a gente conta com você ano que vem no presencial, no nosso querido conservatório. Gente, agradeço a todo mundo que está assistindo. Foi um prazer falar aqui para todos. Agradecer mais uma vez, né, como sempre, o conservatório, a direção do conservatório pelo espaço. E um grande abraço para todos. Até a próxima. Valeu.